Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo dessa série. No vídeo anterior, eu disse que neste nós iríamos falar sobre tipos de dados e operadores, mas eu fiz um pequeno ajuste no título e vou chamar de variáveis, constantes e tipos de dados, porque eu achei que faz mais sentido com o conteúdo que eu preparei. Variáveis. Bom, o que são as variáveis? As variáveis são uma espécie de armazenamento de valores que são utilizados no algoritmo. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Então vamos supor que eu esteja escrevendo esse algoritmo e aí de cara eu declaro aqui variável x, y e z, e elas são do tipo inteiro. E aí, então no meu algoritmo eu vou colocar uma instrução aqui para escrever o valor de x, depois eu estou lendo o valor de x, nesse pseudocódigo. Depois eu vou informar para o usuário para informar o valor de y, depois eu vou receber aqui na leitura do y. E aí depois eu tenho uma terceira variável aqui, que é de apoio, que é o z, que vai receber o valor de x mais y. Então nesse algoritmo eu estou fazendo a soma de dois números. Os dois números são informados pelo usuário, eu somo eles e atribuo a z. Então eu estou demonstrando para o usuário aqui que a soma de x e y é z. Então como você pode ver aqui, eu tenho três variáveis, na qual x e y eu recebo do usuário, eu tenho uma instrução de leitura, e depois eu uso uma variável de apoio, que é o z, para receber o valor de x mais o valor de y. Para explicar melhor o significado de uma variável, eu gosto de usar o mesmo exemplo que um professor meu uma vez disse. Então vamos supor que eu tenho uma caixa, e essa caixa tem um nome. O nome dela é x, que é o nome da minha variável. Eu tenho outra caixa y, e eu faço a soma das duas e vai me dar a caixa z. Então pensa numa variável como se fosse uma caixa, e essa caixa você tem que armazenar valor dentro dela. Então na primeira caixa eu tenho, por exemplo, o valor 8. Então vamos supor que esse seja um teste de mesa, já que a gente já está fazendo. Eu vou pegar esse número 8 e vou colocar dentro da caixa x. E aí eu tenho o valor 4 e vou colocar na minha caixa y. Então somando os dois eu tenho 12, que é a minha caixa z. Então toda variável possui pelo menos três atributos. Um deles é o identificador dela, ou seja, o nome da variável, que é o que está em verde aqui. A minha variável também possui um valor. Eu só crio uma variável porque eu preciso armazenar um valor. Nesse exemplo é o 8. E toda variável tem um tipo de dado, que nesse exemplo representa um número que não é fracionado, é um número inteiro. Uma observação interessante é que a informação da variável ela fica armazenada na memória RAM do computador. Pensa na memória RAM do seu computador como um armário que vai armazenar essas caixas. Ou seja, quando você declara uma variável, você está falando: ei, memória RAM, separa um espaço aí para mim que eu vou atribuir um valor para ele. E vou deixar armazenado aqui enquanto o programa roda. Basicamente isso que significa uma variável. Então sobre esses atributos de uma variável, vamos entrar um pouco mais em detalhe. Identificador. O que é o identificador, então? É o nome da variável. Então vamos falar um pouco sobre isso. A primeira dica que eu te dou é que você utilize sempre nomes simples e objetivos para uma variável. Não utilize espaços no nome de uma variável. Por exemplo, você imagina que eu estou declarando uma variável aqui e estou chamando ela de nome da variável. São três palavras, certo? Você não pode declarar uma variável dessa forma, ela não pode ter espaço entre uma palavra e outra. Aqui a gente tem um exemplo correto de como ficaria esse caso. Não utilize acentos no nome da variável. Então aqui eu tenho outros exemplos também. Nome de variável, que seria o errado, não faria dessa forma, mas sim dessa forma aqui. Pode ver que aqui tem um acento agudo no A e aqui não tem acento. Os números podem ser usados no nome de variável, mas não como primeiro caractere. Exemplos. Nota. Você não poderia colocar esse nome numa variável, porque ele começa com número, então você teria que escolher dessa forma, por exemplo. Underline e cifrão podem ser utilizados em nomes de variáveis. Inclusive, se você pegar a linguagem como PHP, por exemplo, você obrigatoriamente tem que usar um cifrão antes do nome da variável. E o underline também é muito comum em muitos casos. A variável também não pode conter o nome, que é uma keyword, ou seja, é uma palavra-chave de uma linguagem. Por exemplo, aqui, vamos pegar o caso do pseudocódigo.
a gente tem uma instrução no nosso pseudocódigo, que é uma palavra-chave, que é escreva. Escreva é um comando que vai ser executado naquela linguagem. Então a gente não pode usar essa palavra como uma variável. Se eu quisesse pegar uma variável semelhante, a gente colocaria algo como escrita, por exemplo. Mas a palavra específica, escreva, eu não posso usar num pseudocódigo, porque o código ele vai se confundir e não vai saber o que é uma variável e o que é uma instrução. Então eu coloquei aqui um exemplo que eu não recomendaria. Você declarar a variável assim, por exemplo, nome 1 e nome 2. Isso está objetivo? Para mim, não. Por mais que aqui embaixo você esteja utilizando aqui nome 1 para o professor e o nome 2 para o aluno, se você tem um código muito grande, você simplesmente vê uma variável solta lá com o nome 1, como você vai saber o que representa nome 1? É um nome muito genérico. Então olha como que eu faria esse caso. Declara o nome de uma variável de forma objetiva, ou seja, o que ela é. Então, se a variável vai armazenar aqui o nome do professor, então o nome dela é nome professor. É a mesma forma com o nome aluno. Veja bem, esse código da direita não está mais fácil de ver? Não está mais objetivo, mais simples? Independente do local que eu ver essa variável, eu vou saber que isso representa o nome do professor. Bom, vamos falar também agora de tipos de dados. O que são os tipos de dados? Os tipos de dados representam o tipo de valor que você vai utilizar na variável. Então eu vou citar alguns. Então a gente tem um tipo de dado que é chamado de inteiro. Por exemplo, quantidades de alunos. O número inteiro é um número que não é fracionado, né? Por exemplo, você não teria 40,5 alunos. Então faz sentido eu definir essa variável como inteiro. E a gente tem também o valor real, que é muito semelhante ao inteiro, mas o valor real ele vai armazenar um número fracionado. Por exemplo, o valor da mensalidade aqui, né? 99,90 é um número que você pode definir em casas decimais. Um outro tipo de dado extremamente utilizado é o tipo literal, né? Esse nome pode mudar bastante em várias linguagens, que é o campo texto. Pode ser chamado também de varchar, pode ser chamado também de string. E ele contém um texto qualquer e pode ter letras e números, caracteres, o que quer que seja. Por exemplo, o nome de uma pessoa, né? O nome de um aluno aqui, Pedro. Um outro tipo de dado muito comum é o booleano, é um tipo lógico. Ou seja, ele vai armazenar verdadeiro e falso. Por exemplo, eu quero indicar que um aluno possui uma matrícula confirmada. Ou ele possui ou não possui. É verdadeiro ou falso. Um outro tipo de dado comum também é a data, que nada mais nada menos armazena uma data. É comum nas linguagens você ter que colocar aspas também para armazenar a data, e também é muito comum a gente utilizar esse padrão americano, né? De ano, mês e dia. E as constantes? O que representa uma constante? A constante é basicamente algo muito semelhante a uma variável, ela também vai armazenar um espaço na memória RAM. A diferença é que a constante você trabalha com valores fixos. Por exemplo, π. Π é um valor fixo. Você não vai incluir lá uma variável π, porque depois ela não vai ser alterada. É um valor constante. Então, se você precisa armazenar um valor que é constante, ou seja, não vai ser mudado, não vai ser alterado, você usa uma constante em vez de uma variável. Outro exemplo, polegada, 2,54. Uma polegada é sempre 2,54. O semestre vai sempre representar o número 6, por exemplo. Repare que, por padrão, a gente utiliza nome maiúsculo nas constantes. Isso é uma convenção natural entre as linguagens. Então, se você vê uma, entre aspas, variável que está declarada tudo maiúsculo, você vai imaginar que aquilo seja uma constante. Então, quando você for declarar uma variável mesmo, evite deixar nomes todos maiúsculos. Utiliza esse padrão para constante. E você já ouviu falar de variáveis tipadas e não tipadas? O que é uma variável tipada? Variável tipada, ela possui um tipo de dado definido, ou seja, ele precisa ser declarado antes de utilizar. Normalmente, essa discussão é mais a respeito de maneiras de utilizar certas linguagens. Algumas linguagens são obrigatórias você tipar a variável, outras não. Por exemplo, aqui eu estou declarando o valor da mensalidade, estou falando que o tipo dela é real. Aqui tem alguns exemplos de linguagens que utilizam variáveis tipadas, né? No caso do C# e Java. É claro que existe um outro conceito por trás disso, que a gente estaria entrando um pouco mais em orientação a objeto, mas não é esse o objetivo aqui hoje. Agora, variável não tipada, o que é isso? O tipo de dado ele existe, mas ele pode ser alterado e definido a cada atribuição.
Ou seja, você imagina numa variável que eu estou simplesmente definindo ela no momento que eu estou atribuindo valor para ela. E aqui, nesse exemplo, a variável assumiu que é um tipo de dado literal, ou seja, é um campo texto, porque eu estou passando o valor para a minha variável entre aspas. Agora você imagina que eu pego essa variável e mudo. Coloco uma outra variável resultado, por exemplo, que está recebendo usuário mais 2. Normalmente esse é um tipo de abordagem que daria erro, porque eu estou querendo acrescentar um número em uma variável que já assumiu um tipo literal, um tipo texto. Ou seja, essa é uma desvantagem de variável não tipada. Mas se ficou confuso até aqui, não se preocupa. À medida que você vai aprendendo programação, isso vai ficar cada vez bem claro para você. Bom, e aqui algum exemplo de algumas linguagens que utilizam variáveis não tipadas são o Python e o JavaScript. Você até pode definir tipos para ela, mas não é comum. E para finalizar, vou falar um pouco sobre contexto de variável. Então a gente tem um contexto global, que a gente chama, variável global, que basicamente é uma variável, que é uma constante que ela pode ser acessível em todo o código. Isso é comum em algum projeto que você tem vários arquivos, e às vezes você tem um arquivo específico com uma variável que ela vai ser acessível de qualquer lugar. Uma variável local são variáveis que são acessíveis apenas em algum contexto específico. A ideia aqui foi só te mostrar que existe esse tipo de contexto de variável, mas não vou entrar em detalhes por enquanto. Bom, agora sim, o que vem a seguir são os operadores, Como eu disse anteriormente, eu planejei falar já disso nesse vídeo, mas eu achei que seria muito conteúdo para um vídeo só. Então decidi separar em 2. Mas espero que você tenha gostado. Se você gostou ou tem alguma dúvida, coloca nos comentários aí. E a gente vai tentando ajudar na medida do possível. Então a gente se vê no próximo.